Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber? Nós vamos receber agora o vereador Elinho do sindicato. Ele está no seu 3º mandato e pauta o seu trabalho em questões ligadas à geração de trabalho e renda, pois exerceu boa parte da sua vida laboral no setor metalúrgico, onde chegou à presidência do sindicato da categoria. Elinho é presidente da mesa diretora da Câmara Angrense, o segundo na linha direta para estar à frente do governo angrense. Exatamente isso, Aline. 8h47. Elinho do sindicato, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo ao Talk Show nessa manhã. Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline Campos, Renatinho, a todos os ouvintes da Costa Azul. Quero agradecer primeiro a Deus, por estar aqui nesse momento e estar conversando um pouco com vocês e direcionando algumas metas que a gente tem, alguns projetos que a gente tem para nossa cidade. Elinho, então vamos começar falando sobre os 6 primeiros meses, de gestão de Câmara. O senhor está à frente do Legislativo hoje em Angra, presidente da Câmara. Qual é aí a avaliação que você faz desses primeiros 6 meses? Manolo, a gente tem trabalhado muito, conforme a Aline Campos pautou logo na sua fala, na questão da empregabilidade. A gente tem discutido bastante isso na Câmara de Vereadores, e aí não é só o vereador Elinho, todos os 14 vereadores imbuídos nessa questão. A gente sabe da dificuldade que o povo passou nessa questão da pandemia, e muitos se adequaram, e muitos postos de trabalho foram perdidos, mas a gente sabe que nossa cidade tem um potencial muito grande para nós desenvolvermos, a empregabilidade. De que maneira? Dando incentivo, trazendo as empresas para dentro da nossa cidade, para podermos nós atingirmos aquilo que é a nossa meta, que é justamente colocar os trabalhadores no setor de trabalho. Inclusive, o Renato, vários autores aqui da cidade, por exemplo, Aurélio Marques esteve aqui falando sobre essa questão da empregabilidade, e nós tivemos até inclusive um acordo que foi feito coletivo agora recentemente no estaleiro Brasfels, onde os trabalhadores aceitaram lá a proposta para que fosse o salário aumentado, não o que eles almejavam, mas aquilo que ficou dentro ali, ficou bom para um lado e bom para o outro. Estaleiro Brasfels, Elinho, já que você vem de lá e entende sobre estaleiro, o que o Legislativo angrense, o que a Câmara tem feito e cobrado para que o estaleiro pudesse voltar ao que era antes e gerar vários e vários empregos aqui na nossa cidade? Manolo, Renato, Aline e todos os ouvintes, o que está faltando, aquilo que eu falei na tribuna da casa, está faltando um pouco de entendimento por falta do sindicato, que lá está, porque é uma instituição, que representa ali os trabalhadores, no qual eu fiz parte por 20 anos, essa união entre o sindicato, o legislativo e o executivo, até porque nós nunca fechamos as portas, ali não existe bandeira partidária. O que existe é uma instituição que tem que defender os direitos dos trabalhadores, independente de bandeira partidária. E o que está faltando, Manolo, para a gente realmente reativar esse setor é boa vontade política. Se não tiver vontade política, as coisas não acontecem. E aí a gente está pedindo, e eu chamei o sindicato para isso, para vir chamar a Câmara, igual nós fizemos várias vezes, várias lutas. A Costa Azul estava presente, o Renatinho estava presente, porque eu estou aqui do lado dele, não, mas eu sempre falei isso. A Câmara nós chamávamos, o prefeito nós chamávamos, então a gente fazia esse elo, essa engrenagem, para poder cobrar dos deputados federais, dos deputados estaduais, do presidente da República, dos ministros, principalmente de Minas e Energia, para nós realmente fazer com que as coisas aconteçam no nosso país e principalmente na nossa cidade, onde tem um polo industrial igual a Brasfels. Temos como fazer isso, Renatinho. Agora, o que falta é vontade política, é algumas ações por parte do sindicato, que é o representante legal da categoria, para podermos nós abraçarmos essa causa e realmente resolver o problema da indústria naval no nosso município. Inclusive, eu vou passar aqui para o Renato Aguiar, os vereadores Jorge Eduardo Mascote e Charles Neves estiveram aqui nessa semana falando da ZPE,
que é a zona de processamento e exportação, que pode ser implementada na fazenda Jacuecanga, que fica na Caputera, algo que ainda não se concretizou e que, se não andar com velocidade, pode ser perdido, assim como perdemos aqui a fábrica de tubos flexíveis, destruíram o moinho da cidade para se fazer uma fábrica aqui, e aí a gente sabe o que aconteceu, né? O senhor Sérgio Cabral está preso, levou aí junto com outros autores a fábrica de tubos aqui. Então, importante essa questão da velocidade e da vontade política na questão da ZPE também, né, o Elinho? Exatamente. Ali foi vontade política, de interesse político, né, de deputados, do presidente do INEA na época, do governador, em não deixar em Angra dos Reis, levar para Maricá. Então, quando a gente fala da vontade política, é isso. Quando a gente não tem, né, um político, né, um deputado federal, um deputado estadual, que olhe pela nossa cidade, as coisas vão sair da nossa cidade. Então, hoje nós estamos em Brasília, com o Pires na mão, Renato, indo a Brasília pedir ajuda, indo no Ministério, mostrando esse projeto da ZPE, que é um projeto importante para a nossa cidade, para toda a região, né, da Costa Verde, para justamente, né, mostrar para o governo federal que nós temos uma área propícia e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele conhece essa área e já sinalizou a primeira ZPE fazer 2 no estado. A primeira seria em Poço do Açu, que já está implementando, e a segunda ZPE seria aqui em Angra. Então, o que está faltando, né, é um pouco mais de vontade política por parte do governo federal, do governo estadual, porque o município já sinalizou, o prefeito, através do seu gabinete, enviou um ofício, já teve a resposta, nós temos o terreno. Então nós estamos esperando um pouco mais de agilidade, de vontade política para a ZPE acontecer. A ZPE acontecendo, Renato, Aline, os ouvintes que estão aí, né, nos ouvindo nesse momento, você, Manolo, que mora ali na Monsuaba, sabe da importância que é o setor produtivo aqui em Angra dos Reis, é vizinho do estaleiro, né? Isso, a ZPE vai alavancar a empregabilidade na nossa região. É isso que nós buscamos. A Câmara de Vereadores, através da comissão criada para discutir a ZPE, que eu faço parte, Jorge Eduardo, Charles, Rubinho, né, justamente com os demais vereadores. Elinho, bom dia, seja bem-vindo aqui. A questão da sua avaliação, ela vai de encontro à própria política do governo estadual. Como é que você, ao longo desses 6 primeiros meses, avalia que foi o governo estadual em avaliação com Angra dos Reis? Por um motivo muito simples, a gente sabe que no segundo semestre tem uma eleição, tudo pode mudar. Qual é a sua expectativa, então, com esses projetos que estão amadurecendo para o segundo semestre? Vai dar tempo de sair? Não vai dar tempo? Eu acredito que muitos projetos dá para sair, mas os que ficarem, se realmente não acontecer a reeleição do governador, e aí nós ainda mantermos, né, a deputada que é de Angra dos Reis hoje no seu mandato, ou até se não tiver a deputada, é isso que eu falo, tem que ter vontade política, tem que ter uma Câmara atuante, tem que ter um governo municipal atuante, para justamente nós buscarmos, porque, na verdade, Renato, se tiver um governador que seja de uma bandeira, mas se tiver do outro lado um legislativo, né, que não vai olhar para a bandeira, mas que vai apresentar projeto, que vai viabilizar aquilo que na ponta o povo espera, que é um projeto social, a empregabilidade, é isso que a gente faz, porque não adianta a gente, aí quando as pessoas me perguntam na rua, fala sobre o governo Bolsonaro, o governo Lula, eu falo, olha, o que tem que ter, né, é realmente disposição dos parlamentares, disposição do legislativo, disposição do executivo para poder apresentar um projeto e brigar pelo projeto. Porque se você não brigar, só apresentar e não brigar, as coisas não acontecem. Elinho, nesse sentido, muitos integrantes da população e até mesmo atores políticos de peso aqui em Angra e até mesmo na região dizem que existe, aspas, um certo atrelamento, fecha aspas, da Câmara Municipal com o executivo angrense. Existe, não existe? Isso soma, não soma? Qual a avaliação que você faz desse momento político onde a população está aí esperando coisas outras, principalmente agora para esses próximos 6 meses? O que existe é uma engrenagem, que essa engrenagem ela não pode quebrar o dente, porque se a engrenagem quebra um dente, ela não roda, né? O que está acontecendo, que eu tenho falado, é igual anteriormente em outros governos municipais, né? Algumas secretarias se titulavam prefeitura,
Não pode acontecer isso. A secretaria ela tem que andar em conjunto com a outra secretaria, uma ajudando a outra. E hoje tem acontecido isso. A Câmara não é diferente. Nós não fomos eleitos só para fiscalizar. Nós fomos eleitos para ajudar o governo municipal a desenvolver políticas que vêm de encontro à necessidade da população. E aí as pessoas confundem esse atrelamento, né, essa união entre a Câmara e a Prefeitura, mas essa união é justamente para favorecer a população. Então o senhor concorda que esse arranjo político-administrativo hoje em Angra dos Reis, ele é importante para a população, para o município? Eu não digo arranjo, eu digo uma parceria. Que quando a gente é parceiro, né, entre Câmara e Executivo, a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja, que é uma melhor política para o cidadão angrense. A população fica ligada sempre em tudo que acontece, né? Hoje, então, com as redes sociais, Elinho, e aí é sempre a pergunta, até que para contribuir com o que o Renato disse, a maioria hoje dos vereadores é de base, inclusive o senhor é base do governo também. E aí, para se fiscalizar o governo sendo base, é difícil? Como é que faz isso? Não é difícil fiscalizar o governo sendo base. É igual você na sua casa, né? Tem coisas que o seu filho faz que você pega e critica e arruma. Tem coisas que você soma com o teu filho porque você acha que ele está fazendo coisa certa. Assim é a prefeitura. Quando ela manda um projeto de lei, quando ela faz algumas ações, quando ela coloca alguns decretos, ela precisa o quê? De apoio para ver se vai dar certo. Você quer ver um ponto que às vezes as pessoas criticaram e criticaram muito? No primeiro momento do governo Fernando Jordão, ele teve que o quê? Tirar o cartão cidadão. É uma política que a opinião pública ela vem dizendo que, como é que vocês aceitam que o prefeito tira o cartão cidadão? Naquele momento era preciso fazer aquela política para colocar as contas em dia da prefeitura. E nós colocamos e voltamos com o cartão cidadão, mas voltamos com compromisso e responsabilidade. Então, quando a gente vê na rede social algumas críticas construtivas, a gente aceita. O problema é que a rede social virou terra de ninguém. Pessoas falam o que querem, né? Mas infelizmente a gente não pode ouvir, né, essas críticas que não somam para a sociedade. A gente tem que olhar elas, né, e fazer de conta que elas não existem e a gente continuar trabalhando naquilo que a gente acredita, que até então o governo municipal tem feito um bom trabalho na nossa cidade. Nós estamos ao vivo com o vereador e presidente da Câmara Angrense, Elinho, e você pode fazer as suas perguntas através do 2433651588 por mensagens de texto com seu nome e o seu bairro. Manolo. Exatamente, Aline. Vou agora relembrar aqui, Elinho, uma matéria que está no site da prefeitura, do dia 23 de dezembro de 2011, tá? A matéria começa assim, olha, depois de muitos anos pagando aluguel, a Câmara Municipal de Angra vai ter sua casa própria. Nessa sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2011, foi realizada na Câmara a cerimônia de assinatura do contrato da compra do terreno, né? O prefeito interino era o Essiomar, ele estava como interino na época, né? E aí participou da assinatura. A nova sede do Poder, um terreno de 2.653 metros quadrados, localizado no Parque das Palmeiras, valor da compra de 4,3 milhões de reais, que na época era muito dinheiro, né? E a previsão é de que a obra comece no primeiro trimestre de 2012. A matéria está lá no site da Prefeitura de Angra. Tá aqui, ó. Você tá vendo, inclusive tá do meu lado aqui. Como é que tá isso hoje? 10 anos depois não saiu, né? A obra do terreno da Câmara, né? Então, Manolo, eu até já na entrevista passada, né, eu cheguei a falar com o Renato, com a Aline, com você mesmo, que eu daria início a essa obra, né? Nós passamos um momento difícil ano passado, sem recursos, né? Deu para administrar, mas fechamos o ano com muita responsabilidade, né? Agora esse ano nós realmente estamos com um orçamento, né, muito bom na Câmara, né, que dá para a gente iniciar essa obra. O problema é que quando você fala de dinheiro público, né, a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas acontecerem, né? Não é por incompetência, não, jamais, né? Mas é complicado
a gente está fazendo. A gente sabe que precisa construir ali, porque nós temos um terreno, né? Eu já estou com todo o meu secretariado trabalhando em cima do projeto, né? Teve um projeto feito numa Câmara de 32 milhões, depois fizeram outro projeto, né, de menos de, acho que chegava a quase 20 milhões a construção do prédio, né? Então a gente está avaliando, né, esses projetos, porque quando a gente fala de dinheiro público, quando a gente fala que vai construir um prédio de 32 milhões, ou de 40 milhões, ou de 20 milhões, as pessoas não aceitam muito isso e quer, entendeu? Entender um pouco isso. Então a gente está trabalhando com muita seriedade em cima disso. Eu quero, enquanto presidente, deixar, né, alguma coisa já construída ali. Pelo menos a pedra fundamental, a gente fazer pelo menos a estrutura de baixo para iniciar esse trabalho. O meu secretariado, né, o meu secretário de gestão, né, meu secretário de finanças, né, isso, a procuradoria está trabalhando em cima disso para a gente realmente cumprir aquilo que a gente falou aqui na outra entrevista, que a gente vai iniciar o prédio da Câmara ali no terreno. Renata Guiar. Elinho, tem várias questões que estão chegando aqui e uma é contundente, que dá conta aqui que o Poder Judiciário está fazendo aí um trabalho, um procedimento investigatório ainda sobre uma ação do seu tempo, não é agora de presidente, mas de vereador. Inclusive é datado aí de agosto de 2013. Como é que está tramitando essa questão? Existe realmente aí alguma ação na justiça em torno do nome Elinho do sindicato? Olha, na verdade, se nós procurarmos, a maioria dos vereadores tem ações na justiça, né? Todos os vereadores, né, são acionados na justiça, né, provocado até pelo Ministério Público, por algumas ações, né, pelo MP, né? Mas a gente está tranquilo, porque quando a gente não deve nada e a gente fez todo o trabalho, né, certinho, a gente não tem problema. Mas tem, não só no vereador Elinho, como de outros vereadores também, algumas ações correndo, que é normal. Isso aí dentro do poder público é aquilo que eu falo. Mexeu com dinheiro público, a gente está no furacão, no olho do furacão. Nesse sentido, envolve aqui uma importância de dinheiro público aqui que está sendo acionado. O senhor crê que a produção qualitativa da Câmara de Angra dos Reis foi boa nesses primeiros 6 meses? Porque antes tinha a questão da pandemia, coisa e tal. Mas agora, como é que o senhor avalia que tá isso? Foi ótima, deixou a desejar? O que o senhor queria ter feito nesses 6 primeiros meses que não conseguiu e vai ver se coloca para frente aí, né, ainda nesse ano? Então, eu sou muito corporativista, né? Eu defendo muito meus pares, né? Eu tenho visto, né, que cada um tem um nicho, cada um tem uma área de atuar, cada um atua de um jeito diferente, mas sempre procurando o melhor, né? Tem vereador que é muito presente dentro das casas das pessoas, tem outro que trabalha mais tecnicamente dentro do seu gabinete, tem outro que trabalha, né, em uma área mais de produção, o outro trabalha mais numa área de cultura, o outro trabalha numa área mais de esporte. Então cada um tem um nicho, né? Mas eu avalio como uma Câmara boa, né, que está tentando fazer o melhor para a nossa cidade. Eu, por exemplo, né, a minha vontade, e que eu não consegui ainda, foi justamente botar para funcionar, para botar para a gente construir o prédio. Então está faltando isso do meu mandato de presidente, né, desses 6 meses, para ver se eu consigo implementar isso agora, né, nesses outros períodos agora que eu tenho como presidente até dezembro. São 9h07, nós estamos ao vivo na segunda hora do programa Talk Show, com Elinho do sindicato, presidente da Câmara de Angra dos Reis. Aline, muitas perguntas chegando, a gente está atendendo aqui de acordo com o volume e vendo. Por favor, texto, áudio, não está dando tempo de abrir. Aline. Isso aí, Renato, uma pergunta aqui para o vereador, quem está fazendo essa pergunta é o Frei Petrônio de Miranda. Vereador, quantos assessores tem o vereador e o que eles fazem de concreto? Olha, nós temos um organograma, não é isso? Os vereadores, cada vereador, nós temos uma verba de gabinete de 54 mil, não é isso? E 700, justamente nós colocamos os nossos assessores através do CAP. Tem o CAP de 1.300 e o até 5.800. Dentro desses CAP, a gente vai pegando as pessoas, né, de acordo com a qualificação de cada uma, né, para podermos nós darmos esse CAP para as pessoas. Tem assessor de base,
né, de bairro, que faz aquele trabalho no bairro, correndo as ruas, correndo o seu bairro, vendo as necessidades da população e apresenta para o vereador fazer as indicações, os requerimentos, para poder apresentar ao executivo, para o executivo executar essas demandas que o assessor de bairro faz. E outros assessores que são da área administrativa, que trabalham direto com os vereadores. Esses que você disse está nos bairros, digamos assim, que seriam os olhos do vereador em cada bairro. Em cada bairro, okay. Exatamente. Você acha que isso é muito, é suficiente ou é pouco, Elinho? Olha, eu acho que está dentro da medida do possível que a gente possa atender a população, né? A gente, dentro desse 54, a gente varia, a gente pode ter até de 15, né? Até 30 assessores. Então a gente divide esse dinheiro através do SCAP, não é isso? Para poder atender a demanda. É lógico que tem pessoas qualificadas, né? Técnicas, que a gente dá um salário melhor, que é para poder desenvolver um bom trabalho para a gente, nos atendendo tecnicamente. E outros, né, com outros CAP menores, que é esses trabalhadores que fazem esse trabalho, que é o olho do vereador nos bairros, nas ruas da nossa cidade. Elinho, um questionamento aqui referente, você muito atuante nessa questão dos metalúrgicos, inclusive, né, a sua nomenclatura já traz essa abordagem. Você se acha, inclusive, presente depois que vereador, você acha que fez e faz o possível para atender essa classe hoje, sendo presidente da Câmara, por exemplo? Sempre fiz, Aline, né? Sempre procurei, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sempre fui presente na luta pelos metalúrgicos, né? Trabalhei em cima. A última reunião, por exemplo, que eu tive com o ministro de Minas e Energia foi na Nuclep, na entrega do reator, né, que estava entregando a usina, o último, né, o terceiro, e também a linha de transmissão que ia gerar mais de 5 mil empregos. Eu conversei com eles porque nós temos algumas demandas no setor naval, Aline, né, que a gente não pode fechar os olhos para isso, né, que são dinheiro do Fundo de Marinha Mercante, de algumas obras que estão sendo feitas em alguns estaleiros, principalmente no nosso estado, que vai virar sucata, se não tiver uma posição política, vontade política de prosseguir com esse projeto. Então, conforme foi feito lá em Pernambuco, uma obra com mais de 50% dela pronta, ela virou sucata e foi a corte. A gente não pode deixar acontecer isso no nosso país. Nós que somos oriundos do setor, nós que vemos o sofrimento do metalúrgico, né, do pai de família qualificado. E falando de qualificação, Aline, já até respondendo um pouco, né, que muita gente fala que a gente tem que capacitar, a gente tem que qualificar para podermos nós colocarmos o trabalhador no mercado de trabalho. Olha, se não caminhar junto, né, um empresariado, um emprego com a qualificação, não adianta nada. Não adianta eu formar 1.000 trabalhadores em Angra se eu não tiver emprego, não tiver posto de trabalho. Então o que está faltando também é essa questão do incentivo, né, o incentivo fiscal, a gente incentivar as empresas, que é um caso da ZPE, e de outras empresas que querem vir para o nosso município. Aí sim, se você tiver uma empresa, se você der incentivo, se você trouxer ela para o seu município, aí você qualifica, senão não adianta você qualificar se não tiver emprego. Até porque eu digo com tranquilidade, hoje o setor naval não precisamos qualificar ninguém. Nós temos mão de obra qualificada em Angra e em todos os setores do setor naval. Porque nós fizemos esse trabalho na Brasfels, né? Porque foi uma demanda nossa da direção do sindicato. Então é importante a gente falar isso. Para o setor naval nós temos. Agora nós temos que dar incentivo, né, às outras empresas. Elinho, uma coisa que a gente sentiu aqui através do WhatsApp, as pessoas comentando, o senhor falou do número de pessoas que tem no gabinete, mas a qualidade da informação que sai para fora, que vai para a população, isso está um delta aí de comunicação que não está ocorrendo. E uma frase que até o pessoal metalúrgico, tem muitos metalúrgicos ouvindo aqui essa entrevista, a gente dá até um super bom dia a todos, falando que muitas vezes só tem ido, frase do senhor aqui, com o Pires na mão lá em Brasília, mas o retorno que isso vem para o município é muito aquém do que as pessoas esperam. Então, nesse sentido aí a gente pergunta para o senhor, essas ações realmente demoram a se materializar ou o que está acontecendo? Elas ficam só fechadas dentro do gabinete, que a população não fica sabendo e na ponta resulta em empregabilidade ou em cidadania ou em conquistas sociais para a população? Exatamente. Então vou explicar o Pires na mão.
o Pires na mão é porque hoje, né, a nossa cidade, nós não temos um representante lá na Câmara Federal. Quando a gente não tem um representante, né, um cara que tem mesmo o olhar, o carinho e a vontade de fazer pelo seu município, né, porque o deputado federal, ele não é do município, ele é do estado, mas ele, por ser de um município, por ser representante do seu município, por ser morador do seu município, ele pode, né, fazer muita coisa que os outros não têm esse olhar, esse carinho. Então, quando a gente vai com o Pires na mão, o que eu falo, é porque a gente não tem um representante legal, né, da nossa cidade, como nós temos a deputada Célia Jordão na Alerj. Olha quantas ações a deputada fez com parceria com o governo do estado, que está ajudando o governo municipal a implementar várias ações aqui. Por quê? Porque nós temos uma representante legal na Alerj hoje, que é a Célia Jordão. E em Brasília nós não temos. Nós temos, igual o vereador Jorge Eduardo me antecedeu aqui, numa entrevista ontem, justamente pessoas que estão aparecendo hoje aqui, dizendo que vão ser o salvador da pátria, né? Teve um que fez uma audiência pública para discutir a empregabilidade de Angra 3, falando da responsabilidade de contratar gente de Angra, sendo que as coisas já estão andando e já estão contratando. Quer dizer, será que essa audiência pública não era para ser feita antes? Não, mas está fazendo em decorrente de uma eleição que está prestes agora. Então, politicagem a gente não faz. A gente faz política séria para atender na ponta aquele pai de família que está precisando do emprego. Inclusive, antes da Aline falar, só para acrescentar, né, a questão da ZPE, por exemplo, o cara que pode decidir sobre a ZPE vir ou não para Angra, ele não é angrense. Ele é morador de um outro município e por que não a ZPE pode ser instalada no município dele, né? Então é isso. Se tem um cara de Angra lá que mora em Angra, ele pode brigar no bom sentido de igual por igual com um cara, né, que é responsável por liberar a ZPE para cá ou para a cidade dele, que ele pode botar muito bem na cidade dele e aí dizer que levou para lá e usufruir disso, né, o Renato. Manolo, Renato, Elinho, inclusive, né, o Jorge Eduardo, ele esteve aqui na segunda-feira, ontem foi o vereador Charles Neves, e aí o Renato indagou uma fala do Jorge Eduardo, que ele falava que precisava muito de diálogo sobre a ZPE, precisava conversar muito, e o Renato então perguntou para ele, então por que isso não acontece? Por que vocês não tomam essa ação? E aí saiu uma nota que tem a implementação aí, a implantação e implementação da ZPE no setor naval e oceânico aqui em Angra. Vai ser, né, dia 31 de agosto, às 7 horas, no plenário Benedito Adelino, na Praça Nilo Peçanha, ou seja, né, já tem algo marcado, vai ser aí no dia 31 de agosto e está contando com a participação de toda a população, todos os interessados no assunto. Primeira reunião, primeiro debate, assim como ele disse que precisava de mais debate, precisava de mais conversa, tá aí, pelo menos a primeira reunião está marcada. Perfeito, Aline. Isso mostra a importância do trabalho jornalístico sério, qualitativo e quantitativo que o Talk Show desenvolve. Nesse sentido, Elinho, a gente pergunta também, você falou de Bolsonaro, falou do governador Cláudio Castro, como é que o senhor vê a movimentação eleitoral nessa época do ano, que aparece que muitas coisas ficam adormecidas durante 3 anos, é igual Copa do Mundo, de 4 em 4 anos surge tanta coisa. Como é que o senhor avalia que está esse movimento, principalmente agora nesse segundo semestre? Desde que o mundo é mundo e a política foi implementada, né, nas questões da União, do Estado, do município, né, a gente sempre vai ver isso, não vai ser agora, a gente vai continuar vendo isso, né, mas só que eu falo, né, é a politicagem. Né? Tem como a gente praticar a política e tem gente que gosta de praticar a politicagem. Né? A política é isso que a Aline acabou de falar. Nosso país, ele tem uma cultura, né, de tudo quando precisa acontecer, precisa um pouco mais de afinco, de luta, né? Precisa um pouco mais de visibilidade. Assim mesmo nós fazíamos enquanto sindicalista. Tinha ações que a gente tinha que fazer, que a gente conversava com a direção da empresa e a gente conseguia implementar. Tinha outras com mais facilidade de ser implementada e a empresa travava. Então o que a gente chamava? Chamava uma assembleia para poder mostrar para a empresa que a gente não estava de brincadeira. Assim, é essa reunião pública que a gente vai fazer, que não é audiência, é uma reunião onde nós vamos chamar os atores principais, né, principalmente onde está implementada a ZPE, lá em Uberaba, não é isso? Trazer para cá, trazer os jornalistas, trazer os deputados. Nós não vamos nem trazer deputados.
Vamos trazer um que o Manolo tocou no assunto aqui, né? Que, se eu não me engano, é o Jorge Felipe Neto, e vamos convidar a Célia Jordão, que é da região e que ela tem ajudado, né, na implementação das EPE. E o de restante, a gente não vai fazer um movimento político, né, politicagem, vamos fazer um movimento, na verdade, um movimento político em detrimento da necessidade da implementação da EPE. Então, a Aline Campos foi muito feliz em apresentar isso aí agora e conversar sobre isso, porque essa reunião, Aline, é justamente para nós dar luz e chamar a sociedade para perto, mostrar para o político, né, mostrar mesmo para as pessoas que podem decidir essas EPE, que é o governo federal, é o governo estadual, é o governo municipal e a Câmara de Vereadores, nós termos o mesmo pensamento, que é a geração de emprego e renda que nós estamos precisando nessa região. Ô Elinho, só acrescentar essa questão da política, de eleições que vem aí, muito a gente tem falado sobre o candidato que não é de Angra, o candidato vem de fora, chega aqui e leva os votos de Angra, às vezes nunca mais volta em Angra, não fala mais de Angra, não sabe nem onde é Angra. Você acha que isso acontece porque a população às vezes sente uma certa carência do cara que é de Angra andando nas comunidades, gastando a sola do sapato lá? Não, isso é um sentimento do povo, né? Porque também a gente não pode chegar aqui e falar que todo morador de Angra só tem que votar num cara de Angra. Não, é diferente. Nós temos que prestar atenção numa política que vai favorecer mais a população de Angra, né? Porque o candidato a deputado federal, ele vai ser candidato do estado, né? Do Brasil, sim, na verdade, mas ele vai representar o estado do Rio de Janeiro lá na Câmara Federal, né? Então, os candidatos vão pedir voto nos 92 municípios, né? Mas a gente tem que olhar, né, o perfil do candidato, da onde ele veio, o que ele fez, o que ele está pretendendo, qual é o projeto que ele tem para a sua cidade, né? Qual é o projeto que ele tem para o estado e para o país. Então é isso que a pessoa tem que avaliar, né? É o perfil do candidato, né? Será que esse cara me representa? Então, se você não olhar o perfil, se você olhar pela localidade, de repente você pode votar errado. Mas se olhar o perfil e ver que o cara é um trabalhador, que o cara, poxa, não tá, né, como papagaio de pirata, é um cara que tem trabalhado e apresentado, né, à sociedade, né, trabalho, projetos que vêm realmente ao encontro daquela necessidade da população. Então, eu acho que é mais olhar o perfil do candidato do que olhar a localidade. É aquilo que a gente fala, né, Renato? O cara não ficar dentro do gabinete no ar-condicionado, é ele gastar mesmo o sapato e ir em busca daquilo que a população está precisando, ouvir a população. Só para te ajudar, o Renato, desculpa te cortando aqui, né? Antes de você falar também aqui com a Aline Campos, teve uma ação importante nossa, né? Quando a gente fala da empregabilidade, é bom a gente tocar em alguns assuntos que são importantes, né? O Porto de Angra Tecnip veio para cá, lembra que derrubaram o moinho? Sim, a gente citou aqui na entrevista. Falou que ia dar umas contrapartidas, que ia gerar emprego e tal. Fábrica o que aconteceu? Não aconteceu nada, não fizeram nada. Aí a Esplenda vem e se arrenda o porto. O que nós fizemos? Uma ação importante da Câmara. Foi idealizada pelo vereador Elinho? Foi, mas se não tivesse o apoio dos pares, a gente não alcançava, né? Por quê, Renato? Nós, através de uma indicação minha ao governo municipal, eu pedi para diminuir a alíquota de 5% para 2% de ISS. Para que isso? Para gerar emprego e para manter o portuário recebendo salário digno. Então, isso são ações importantes que a gente apresenta à sociedade, são projetos importantes. Se a gente não apresentar projeto, a gente não precisa estar ali, a gente nem deveria estar ali na Câmara de Vereadores. Elinho, a gente agradece bastante sua participação aqui nesse momento aqui do Talk Show, fazendo esse balanço dos 6 meses e a perspectiva para os outros 6. E para fechar rapidamente, 1 minuto, na sua opinião, o governo Bolsonaro, o governo Cláudio Castro, federal e estadual, fizeram tudo que poderia fazer para Angra nesses 6 primeiros meses? Olha, para a sua despedida, 1 minutinho, por favor. Isso. Para me despedir e falar um pouco dos dois governos, né, tanto federal como estadual, a gente tem acompanhado de perto, né? A gente, até porque o Bolsonaro sempre, desde que assumiu, falou que Angra ia virar Cancún. Angra é muito mais bonito que Cancún e muito mais bonito que muitos lugares do mundo, né? Eu costumo falar que Angra é igual a Coca-Cola. O problema é que o dono da Coca-Cola sabe vender a Coca-Cola.
E Angra nós não sabemos vender ainda. Nós temos que trabalhar para vender Angra dos Reis, né, como realmente uma cidade turística, uma cidade viável para você vir e passar suas férias. De que forma? Investindo nas belezas naturais, na cultura de Angra dos Reis, no patrimônio histórico de Angra dos Reis, para poder realmente a gente ter uma cidade com desenvolvimento, uma cidade com geração de emprego.